Hoje eu quero te contar uma história que eu fiquei assim impactada. Eu já tinha lido a respeito e já ouvi algumas vezes, mas hoje eu fiquei muito impactada com ela. E é uma história assim que já pensou se acontecesse com a gente, como seria, né? E eu acho que ela ajuda a gente a pensar sobre se a gente conhece mesmo a Deus, o Deus da Bíblia, que há algumas coisas que a gente não espera, por exemplo. Mas antes de começar a história, se inscreve no canal, deixa like, comenta, se inscreve no canal e pode compartilhar, fica à vontade, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui. Meu nome é Alba e este é o canal Pouco Tempo. Essa história, ela é uma narrativa que diz o seguinte. Fala que tinha um rei, esse rei se chamava Jeroboão e ele desobedeceu a Deus. Ele estava no reino ali junto com Roboão. Roboão era o grande rei de Israel, mas depois há uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul. E Jeroboão se torna um rei e ele se rebela contra Deus e ele faz coisas terríveis. Ele conhecia Deus, né? Ele sabia que existia um Deus que governava o povo de Israel. Mas ele faz justamente o contrário do que Deus queria. Ele levanta altares para profanar o nome de Deus, ele adora outros deuses, ele faz sacrifícios que Deus não queria, ele levanta um templo, um altar que não era em Israel, era em outro lugar, para o povo que agora ele estava governando e adorar lá. E aí ele faz tudo que não era para fazer. Tudo de errado, tudo de ruim que não era para fazer. E aí, Deus envia um profeta que sai de Judá e vai até ele para falar uma mensagem de Deus para ele. E aí esse profeta chega e Jeroboão está ali todo preparado para oferecer um sacrifício ao Deus que agora ele adora, que é outro Deus, que é inventado por ele, claro, não é porque só existe um único Deus verdadeiro. E aí, Jeroboão está ali pronto para fazer isso. Chega o profeta de Deus e diz para ele: olha, seu reino está condenado. Você não terá sucessor no seu trono. Toda a sua família será exterminada da face da terra, porque o que você está fazendo é algo muito terrível. E Deus me enviou para dizer para você que a mão de Deus vai pesar muito sobre você. Toda a sua família vai morrer, toda a sua família será destruída e quem da sua família, quem estiver na cidade, será comida por cães, nem um enterro decente você e sua família terá. Então o profeta ele traz uma mensagem dura de juízo sobre Jeroboão. E aí, Jeroboão aponta o dedo assim pro profeta, aponta a mão, o braço, e ordena que aquele profeta seja morto naquela hora. Jeroboão é tomado de raiva, né? E aí, quando Jeroboão faz isso, a mão dele fica paralisada. Deus se manifesta, fazendo com que aquela mão, aquele braço fique paralisado, e aí Jeroboão não consegue mais voltar, então o medo e o terror toma conta dele e das pessoas que estão ali. O sacrifício, o altar que ele tinha construído e que ele estava oferecendo sacrifícios para deuses falsos, Deus quebra aquele altar, que era uma pedra, e aí se derrama aquele sacrifício. Então o terror toma conta porque o Deus vivo aparece e faz isso. E aí Jeroboão então fica com muito medo e ele pede pro profeta: oh, por favor, ore por mim para que eu volte ao normal. E aí o profeta ora e a mão de Jeroboão volta ao normal. E aí Jeroboão então não vai mais matar o profeta, né? Tem aquele respeito porque era um enviado de Deus, apesar da notícia ruim, um enviado por Deus. Jeroboão não se arrepende, não muda de vida. Depois o capítulo, eu tô falando aqui do capítulo 13 de 1 Reis, mas no capítulo 14 vai falar da história, do final da história de Jeroboão e da sua família, que não se arrependem e são dizimados mesmo. Deus destrói a família deles porque eles são rebeldes e se levantaram contra Deus assim de uma forma muito terrível. Então Deus pesa a mão mesmo. E esse profeta, quando termina essa cena,
O rei vira para ele e fala, olha, vamos lá na minha casa, eu quero te dar um alimento para você comer, um banquete, bebida. O rei realmente queria tratá-lo bem antes dele voltar para sua terra, né? Então o rei fala, olha, vamos lá para casa que eu vou te dar ali um alimento e algo para você beber, um local para você descansar, para depois você retornar para sua casa. Mas o profeta fala assim, não, eu não posso comer, beber nada aqui. Eu vim te dar esse recado e agora eu tenho que voltar para minha terra, porque essa é a ordem de Deus. Deus me enviou aqui para falar para você, eu já falei, agora eu tenho que voltar e eu não posso comer nem beber nada. Até se você quisesse me dar aí a metade do seu reino, eu não ia querer. Aí o rei respeita isso, fala, tá bom. E aí o profeta pega o caminho de casa. Aí muita gente assistiu isso. E alguns jovens, uns 2, 3, viram isso e correram para sua casa. Porque o pai desses jovens era um idoso que era profeta. E eu fiquei assim, decepcionada com esse idoso, que era profeta. Os filhos dele chegam em casa e falam, pai, aconteceu isso, aquilo, outro, e contou tudo o que aconteceu. A manifestação de Deus ali imediatamente e tal. E aí o profeta fala, é mesmo? Aí, preparem meu jumento, ele tinha um jumento. Preparem que eu vou atrás desse profeta. E aí, esse profeta idoso monta no jumento e sai em disparada para alcançar esse profeta que tinha sido usado por Deus daquela forma. Quando chega lá, que ele encontra o profeta, ele fala, olha, Deus me mandou vir aqui porque ele disse que você deve ir para minha casa, comer, beber, descansar um pouco. Aí, esse profeta que tinha sido usado por Deus e que sabia que Deus tinha falado para ele não ficar lá, para ele não comer nada, para ele ir embora, ele fala, acho que ele pensa assim, poxa, é um idoso, né? É profeta também. Deus deve ter falado com ele. E aí ele volta com esse profeta idoso para casa desse profeta. Chega lá, ele se senta. E o texto fala que o profeta idoso mentiu. O profeta idoso estava mentindo deliberadamente. Ele mentiu. Deus não falou nada com ele. Mas ele foi lá, ele correu atrás desse homem. Então imagine, ele era idoso, então talvez foi difícil, foi cansativo, mas ele montou nesse jumento. Correu atrás desse profeta, que talvez era mais novo do que ele. Mentiu descaradamente. Deus falou para você voltar comigo e comer na minha casa. Aí o rapaz que tinha sido usado por Deus achou que era a palavra de Deus, voltou com ele, comeu, bebeu. E aí Deus falou através do profeta idoso, aí agora sim Deus fala através do profeta idoso, de que esse profeta que comeu e bebeu estava desobedecendo a ordem que Deus tinha dado para ele. E por conta disso ele morreria e ele não seria sepultado na sua terra. Que coisa chocante. E aí a narrativa fala que depois disso, eles terminaram ali o jantar, sei lá, o almoço, comeram, beberam. E aí ele montou no jumento do profeta idoso. O profeta idoso deu o jumento para ele. Ele montou. E ele tomou o rumo de casa. Só que mais adiante, ele ainda naquela região, um leão o atacou e o matou. Ele foi usado poderosamente por Deus na frente de um grande rei. E agora ele é morto porque ele desobedeceu a ordem explícita de Deus. Deus tinha dito para ele, lá na terra dele, você vai lá você vai lá levar um recado para Jeroboão, uma palavra para ele. Mas você não vai comer nem beber nada, você vai voltar direto para casa. Deus falou claramente para ele lá em Judá. Mas agora ele estando lá, ele desobedeceu. Ele foi enganado por esse profeta. E esse profeta mais idoso mentiu para ele. E agora ele, enquanto estava voltando para casa, um leão o ataca e mata ele. E aí o idoso fica sabendo, esse idoso era bem informado, né? Ficou sabendo que o profeta tinha sido morto por um leão. E aí o profeta idoso vai até onde o rapaz está morto. Chega lá, tá. O leão sentado, parado. O leão não estraçalhou, não comeu o corpo do profeta, nem matou o jumento, estava o jumento lá também parado.
Veja que a natureza sempre obedece a Deus, né? O jumento e o leão obedecendo a Deus ali paradinhos. Aí esse profeta idoso pega o corpo desse profeta, leva até sua cidade, enterra ele lá e diz para os filhos dele, ó, quando eu morrer, me enterra junto com esse rapaz, os meus ossos junto com os ossos dele, porque ele é meu irmão. E é uma história que você fica assim chateada com essa personagem que mentiu deliberadamente. E aí a gente fica assim pensando, poxa vida, né? Como é que pode um negócio desse? Mentiu dessa forma. O rapaz foi morto e ela ainda chama de meu irmão. E eu fiquei assim triste com essa história por ver que alguém tão poderosamente usado por Deus em um momento, em outro, ele desobedece e aí ele é morto. Deus tinha dito que não era para ele desobedecer e ele, por sua desobediência, ele paga o preço e o preço foi a sua vida. Ele morreu, ele foi morto. Foi enterrado longe da sua família. Talvez teria muita coisa para a vida dele ainda, mas ele terminou a vida assim. E o que a gente vê com essa história é que Deus é um Deus muito sério. Deus é um Deus assim que causa muito temor. E a gente tem que levar Deus muito a sério. Porque o que Deus fala deve ser obedecido. Se Deus nos fala algo através da sua palavra, nós precisamos firmar nossa fé na palavra de Deus. E não dar ouvidos a outros. E aí, mais pra frente, né? Nas cartas paulinas e tal, há uma orientação para que nós precisamos discernir os espíritos, o que é palavra de Deus e o que não é. Para que a gente, então, viva apegado à palavra de Deus. E não ser enganado por suposta palavra de Deus. Esse rapaz, ele foi responsabilizado pelos seus atos, apesar de alguém ter mentido para ele. E esse profeta que mentiu diante de Deus, ele também vai ter que um dia ser colocado isso perante Deus, né? Então ele vai também sofrer as suas consequências com relação a isso. Mas o fato desse profeta, ele deveria ter ficado com a palavra que ele ouviu de Deus. Porque se fosse para ele comer, Deus teria se revelado a ele. Deus não se revelou uma vez? Lá no passado, olha, vá lá, faça isso e tal, não coma, não beba. Se Deus tivesse mudado de ideia, Deus teria dito para ele. Mas ele não ficou com isso. Ele preferiu dar ouvidos aqui, porque talvez o profeta era idoso, ele achou que aquele profeta era mais sábio do que ele. Ele deve ter uma vida mais de comunhão com Deus, então Deus falou para ele, talvez ele conjecturou muita coisa. Mas o certo é que ele deveria ter ficado com a palavra que Deus tinha dado desde o início. E se ele ficasse na dúvida, ele deveria perguntar para Deus, Deus, e aí? É para eu ir ou não? Mas ele tomou essa decisão. Então nós precisamos ficar com a palavra que Deus nos deu. Mas como é que a gente vai saber se é a palavra? Porque os profetas que mentem, eles usam a Bíblia, eles usam a palavra de Deus. Então como nós, simples mortais, vamos conseguir discernir o que é palavra de Deus e o que não é? Só se nós estivermos sempre em comunhão com esse Deus. E na dúvida, buscar a orientação em Deus. Na dúvida, perguntar para Deus. E pedir a Deus que a gente faça discernimento, que a gente tenha discernimento entre os espíritos. O que é de Deus e o que é do mundo. Porque o diabo, ele sempre foi astuto. Sempre uma voz sedutora. Veja desde o Éden, sempre ele foi sedutor. E sempre ele foi ardiloso. Ele não vem assim, soltando fumaça pela boca e chifres e tal. Ele vem de uma forma sedutora. Então, há muitos profetas, muitas pessoas de Deus, que não são. Mas como é que a gente vai discernir? Muita gente que usa a Bíblia. E aqui no YouTube e tantos outros lugares usam a Bíblia. E como a gente vai discernir se é de Deus ou não? Se você e eu perguntarmos então para Deus. E ficarmos sempre com a verdade de Deus. Deus é aquele que diz e não muda. Deus é aquele que se relaciona pessoalmente com cada um de nós. Então, esse profeta deveria ter buscado a Deus. Essa história é uma história triste. Eu acho triste. Porque esse profeta
teve assim um momento tão incrível de obediência, saiu da sua terra, foi lá falar com o rei, podendo ser morto. Ele sabia que ele poderia ser morto, mas ele foi obediente. Ele fez tudo tão bonitinho, tudo certinho, mas no final, terminou a vida ruim, em desobediência a Deus. O que importa não é exatamente como a gente começa a caminhada cristã, mas como a gente termina. Paulo disse no fim da sua caminhada: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele acabou bem. E nós vamos acabar bem? Ou a gente vai dar ouvidos a falsos profetas e começar a tomar decisões e fazer coisas que não são da vontade de Deus? Ele não estava... o que ele estava fazendo, comendo e bebendo, era uma coisa normal. Não era algo assim, nossa, em si um pecado. Mas foi um pecado porque agiu em desobediência ao que Deus tinha dito. Então, às vezes, a gente como cristão, podemos caminhar, começar bem, e fervorosos, e animados, e obedientes, e depois coisas que têm uma aparência boa podem nos levar a uma vida de desobediência porque a gente foi enganado por profetas mentirosos e nós, na dúvida, não buscamos a orientação de Deus. Agimos, o que tem, isso aqui não é necessariamente pecado, o que tem, isso aqui é interessante, e aí a gente pode colocar muita coisa, e aí a pessoa pode terminar mal a sua carreira. O rapaz foi tão bom, mas terminou mal. Que eu e você não terminemos a nossa carreira de forma má e ruim, como esse rapaz, mas que a gente possa ficar firme naquilo que Deus nos deu. Nos apegarmos àquilo que Deus nos revelou na luz. E quando as trevas, a dúvida chegar, que a gente continue firme naquilo que Deus nos falou primeiramente. E na dúvida buscar sempre a orientação de Deus. Então é isso, leia 1 Reis, capítulo 13, uma história incrível. Que Deus possa nos ajudar e te abençoar a saber discernir os espíritos.